Salve, salve, good afternoon, muito boa tarde, welcome back. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma tarde super ensolarada de muito conhecimento, literalmente, porque nosso Piauí parece que tem um sol para cada um de nós, né? E aqui tá calor, muito calor, né, dona Rosário, meu diretor? Pense como Teresina tá braseiro. Mas é isso, né, gente? Pessoal de Curral Novo, muito boa tarde. Baixa Grande do Ribeiro. Pessoal lá de Pajeú, Pimenteiras, Ribeiro Galhota, né? Eu só quero pronunciar como se fosse em espanhol, mas parece muito. Pessoal de Uruçuí, Josélia, muito boa tarde a todos vocês. Se eu não falei aí a tua escola, manda um alôzinho aí para nós, para a gente deixarmos registrados esse momento bacana. Vamos trabalhar, meu querido? Vamos trabalhar? Vamos lá. Olha o que é que nós temos de trabalho para o dia de hoje. O objeto do conhecimento são as voice of the verbs, né? E dentro dessa composição nós vamos ver leitura e fragmentos de textos, sentenças que me levam ao detalhamento dessa estrutura. Nesse quesito vozes verbais, nós vamos ter a atenção da estruturação, como é que é feito, como é que é realizado, para que serve, qual é o efeito que é ocasionado na língua portuguesa. E nós vamos estar observando também a funcionalidade dentro dos textos. Muito provavelmente, hoje não consigamos trabalhar a questão texto, como preconiza as competências e habilidades, mas nós vamos fazer essa base. E o objetivo é justamente identificar gênero e objetivo comunicativo. Serve para quê? Qual foi a missão dessa estrutura dentro desse texto e o que é que ele me traz como referência? Quais são os gêneros textuais que trabalham esse tipo de situação de objeto do conhecimento, tá? Aí nós temos resolução de questões durante as aulas, e aí eu tenho o para casa. Aqui nesse para casa, eu deixei isso aqui proposital, tá? Então, aonde vai ser o início do para casa? Né? Ele vai ser do último slide trabalhado. Tá? Do último slide trabalhado, os senhores vão pegar essas questões e responder. Tá? Isso, pois, no início da próxima aula, tá? Eu corrijo, nós vamos fazer a correção destas questões. Certinho? Nós vamos fazer as questões que ficaram aí para casa. Já no próximo slide, tudo bom, Josélia? Eu vou colocar para vocês, né, um para casa, onde você vai ter a cartelazinha do para casa. E aí você vai saber que é do slide tal ao slide tal. Mas hoje eu gostaria que vocês levassem isso em consideração, tá? Nós vamos parar no slide, o último que eu responder com você, você já sabe. O professor parou no slide, vamos supor, 17. Pronto, a partir do slide 18, o professor vai estar trabalhando comigo na próxima aula, pois é a tarefa para casa sobre esse conteúdo. Alright? Então, vamos lá. Estruturalmente, quais são as vozes que eu conheço? As mais conhecidas é a passiva e a voz ativa, ativa e passiva. A mais utilizada é a voz ativa, porque nós utilizamos na nossa diária, né? No nosso dia a dia, nós utilizamos a voz passiva, nós utilizamos a voz ativa, nós utilizamos a reflexiva, mas a que mais nós utilizamos, de fato, é a voz ativa, pois temos o hábito de sempre deixar em ênfase no foco o praticante da ação. Aí é o primeiro item. Mas o que viria a ser uma voz
verbal. Então, as vozes verbais, elas podem ser identificadas a partir da análise do comportamento do sujeito na oração. Tá? Como assim, professor? Vai depender se eu quero deixar em ênfase a ação praticada, aí eu tenho o foco no objeto sujeito, né? Porque o objeto da ativa se transforma em sujeito na passiva. Eu quero verificar se é o praticante da ação, muito boa tarde, Jacobina. Aí eu vou estar olhando para a voz ativa, né? Ou eu quero verificar se o praticante da ação também é paciente, se ele é agente e ele é paciente, chamado de voz reflexiva. Então, nós temos aí a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Bom, na aula passada, nós estávamos trabalhando com vozes verbais e um aluno da noite me perguntou o seguinte: professor, e tem textos que trabalham com esse tipo de conteúdo? Temos. Por exemplo, manchetes de jornal. É muito comum vir uma voz passiva. Cartazes eletrônicos, tá? Ou cartazes de um modo geral, sobretudo aqueles que visam uma ação comum a todos os demais, também utiliza muito voz passiva. Tá? As notícias também se utiliza muito de voz passiva. Além das vozes verbais, as notícias também fazem muito uso, assim como as reportagens, não é, de textos dialogais. Tá? Então, também vão fazer o uso do discurso direto e do discurso indireto, que foi pauta de uma outra aula nossa. Então, falou de voz ativa, eu vou lembrar que a ativa forma como o verbo se apresenta para indicar que a pessoa a que se refere é o agente. Ou seja, é o que pratica a ação. É como se você dissesse o seguinte, vamos colocar um exemplo já aqui, ó. Na primeira, eu vou dizer assim: ela pintou o muro. Ela pintou o muro. She painted the wall. O que ela fez? Pintou o muro. Quem pintou o muro? Ela. Estou dando ênfase na ação que foi praticada por este sujeito na terceira pessoa do singular. Então, quando eu digo que ela pintou o muro, a parede, é uma voz ativa, pois eu estou deixando em ênfase, em evidência, o praticante da ação. Turma, até aqui todo mundo comigo? Professor, então, a voz ativa, o foco é no agente, o foco é no sujeito praticante da ação. Procede? Procede. Então, eu posso dizer que a voz ativa, ela é a voz que nós mais usamos durante o nosso dia a dia. Procede? Procede. Ela é muito comum entre nós, né? Na nossa prática de comunicação bem extensiva, ela é muito utilizada no nosso dia a dia. A voz ativa, ela tem como estruturação um sujeito, um verbo que pode ser um verbo auxiliar ou um verbo comum, um verbo principal, e o objeto. Por um exemplo, nesse exemplo de Jaspion is washing the dishes. Quem seria o nosso sujeito? Quem está praticando esta ação? Se você está dizendo que o Jaspion é o sujeito praticante da ação, certeza. Então, eu tenho aqui o meu sujeito. Quem está lavando as louças? O Jaspion. Então, a voz ativa fez com que eu observasse o que o sujeito está praticando. Na sequência, você consegue ver o is, que é o auxiliar, verbo, esse verbo recebendo ing.
Esses dois itens, ele formam um tempo chamado de presente progressivo. E o presente progressivo, ele é um tempo verbal utilizado para indicar que uma ação ela está acontecendo no momento da fala. Professor, eu preciso lembrar disso tudo? Sim, porque quando nós vamos fazer a transformação da voz ativa para uma voz passiva, o verbo to be, que é um verbo que vai auxiliar o novo sujeito à ação praticada, tá? Ele vai se manter num tempo verbal do verbo principal da voz ativa. Então, eu tenho que lembrar de todas essas estruturas, tá? Lembrando que a estrutura vai ser auxiliar, verbo to be no presente, que pode ser am, is, or, mais um verbo mais ing. Por isso que a tradução aqui, temos que estar lavando. Estar lavando corresponde a essa parte aqui, ó. Está lavando. Is washing. Voz ativa por quê? Porque eu estou enfatizando o praticante da ação. Quem é o praticante da ação? Jaspion, no caso, que é o sujeito. A voz ativa, por ser direta, por ser mais clara, ela é mais usada nas diversas situações de comunicação. A diferença entre a voz passiva e a voz ativa é que a voz ativa, ela marca a atuação do sujeito, tá? A voz ativa, ela marca a atuação do sujeito. É só lembrar que Jaspion está lavando as louças. É diferente, por exemplo, de dizer que as louças estão sendo lavadas. Não me importa quem as lava, mas sim a ação que está sendo praticada naquele exato momento. Seria, por um exemplo, utilizado no campo da impessoalidade, tá? Ele é muito utilizado em jornais, a voz passiva. Por quê? Porque ela traz um ar de formalidade, de impessoalidade. Certinho? O que é que nós ainda temos de processo de aprendizado nesse item chamado vozes verbais? A voz reflexiva. O nome já sugere. A voz reflexiva é aquela voz que vai dizer que o agente, ele pratica a ação descrita pelo verbo e ele também recebe essa ação. Dá a dizer que o sujeito, ele é executor e receptor da ação. Isto é, usa-se a voz reflexiva quando a ação recair sobre o próprio sujeito. Professor, eu vou me confundir. Não vai. Por quê? Porque a voz reflexiva, ela tem uma estruturação bem interessante. Para que eu tenha esse ar de voz reflexiva, você vai ter que lembrar o seguinte, ó. Vem o sujeito, depois vem o verbo. Na sequência, depois do verbo, chamado de verbo reflexivo, vai vir um pronome chamado de pronome reflexivo. Esse pronome reflexivo, ele é terminado em self ou selves, tá? Por isso que quando nós vamos fazer a tradução, ó, eu me banho. Olha aí. Tá vendo esse me na língua portuguesa? Pois ele é representado através desse pronome aqui terminado em self ou selves. Por que ele tem essa terminação selves, professor? Porque para a primeira pessoa, segunda
e terceira pessoa do plural, a terminação deles aqui, selves, para você não confundir com a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Outra dica muito bacana que eu posso estar te repassando é nessa tabela você coloca aqui o nomezinho, ó, verbo, tá? Então, se você tem um pronome na primeira do singular, então I vai ser conjugado com myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself. Primeira, segunda e terceira do plural, ourselves, yourselves e themselves. São esses pronomes, quando presentes depois do verbo, é que causa esse processo chamado de voz reflexiva. É como se você dissesse assim, eu me machuquei no jogo de futebol de ontem. Fui chutar a bola, errei e chutei um canto de pedra. Pronto. Você fez o quê? Foi chutar a bola e você mesmo se machucou. Você praticou uma ação que reverberou para você. E isso é perfeitamente presente aonde? Sujeito, depois do sujeito. O verbo, depois do verbo. Aí vem o pronome reflexivo. Certinho? Olha aqui como é que nós vamos dar uma olhada tranquila nesse feitio. Olha lá. I see myself in your eyes. I see myself. Não é? Você vai traduzir assim, ó. Eu me vejo. Eu me vejo nos seus olhos, né? I see myself in your eyes. Eu me vejo nos seus olhos, tá? Você tem ali o myself depois do verbo, garantindo que esta é uma ação, né, presente na voz reflexiva. Então vamos lá trazer isso para a nossa lembrança. Vamos lá. Nós estamos verificando um objeto de conhecimento no dia de hoje, que ele é trabalhado com 3 itens. E isso vai depender do que é que nós temos de comportamento do sujeito. Se vamos enfatizar o praticante da ação, tá? Deixando o sujeito em evidência, isso é chamado de voz ativa, que por ser clara e direta, ela é muito mais usada do que as demais. Na sequência, eu tenho a construção de sujeito, mais verbo, mais um pronome terminado em self ou selves. Isso já me dá suporte o suficiente para relembrarmos da voz reflexiva. E quando um autor, quando alguém utiliza essa voz reflexiva, ele quer repassar para o seu ouvinte, para o seu leitor, que ele fez algo, ele praticou uma ação que voltou para ele, como se estivesse na frente de um espelho. Tá bom? E a voz chamada de voz passiva. Seguinte, a voz passiva, ela é utilizada em inglês quando busca enfatizar em uma oração o receptor da ação, isto é, o objeto da voz ativa, que na voz passiva encontra-se na posição de sujeito paciente, tá? Sujeito paciente. Então, você vai ter lá o objeto, tá? E alguns gostam de chamar de sujeito-objeto, para lembrar que ele é o objeto da ativa, sujeito na passiva. Mas cuidado, aqui nós estamos falando daquele que passa a ser o praticante da ação, tá? Então, o objeto da ativa, ele pacientemente vai ser o sujeito na passiva. Porque a partir de agora, nós vamos fazer o uso de um verbo be, mais um outro verbo no particípio passado. Daí dizer que a missão da voz passiva é tão somente dar ênfase ao praticado
e não ao praticante. Daí você tem sujeito paciente mais verbo auxiliar be, mais verbo principal no particípio passado e o objeto agente, tá? Esse objeto agente é o sujeito da voz ativa. Ah, eita, professor, eu não entendi não. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha como é o comportamento de uma estruturação passiva. Eu terei sempre dois verbos, um ao lado do outro. Quem é o primeiro verbo? O verbo auxiliar be, mais um segundo verbo. E esse segundo verbo presente, né? Ele vai ser um VPPP. O que é isso? Verbo principal no particípio passado. Daí dizer o acontecimento, né? A bola, ela foi arremessada, ela foi atirada, ela foi jogada por Jill. Professor, e esse Jill aqui, quem é? Esse mocinho aqui, ele é o que chamamos de agente da passiva. Ele não é obrigatório. Na realidade, ele é obrigatório os 3 primeiros passos, né? O agente da passiva, ele não é algo obrigatório. Por isso que nós não vamos vê-lo com tanta frequência. Por um exemplo, gente, na voz da letra A, que é uma voz ativa, quem é o sujeito dessa oração? Dessa sentença, da letra A? The dog ate my cake. Quem é o sujeito dessa sentença aí? Já, né, nós temos duas vozes aqui, voz ativa e voz passiva. Quem é o sujeito praticante da ação? Ah, professor, aqui está tranquilo. Quem praticou essa ação foi o doguinho aqui. Então, the dog, ele é o sujeito, né? E my cake, ele é o objeto. Tá? Porque quem come, ó, comeu algo. Esse aqui é o passado do verbo eat, que é o verbo o quê? Comer. Então, o meu cachorro comeu, ó, o cachorro comeu o meu bolo. O cachorro comeu o meu bolo. Agora eu quero enfatizar a feitura, é o que esse mocinho, esse dog fez. Aí eu vou dizer que o meu bolo, ele foi comido. O meu bolo, ele foi devorado por esse animal, tá? Então eu vou pegar objeto da ativa, ele passa a ser sujeito na passiva, né? Ó, ele passa a ser sujeito, ó, ele passa a ser sujeito na passiva. O número 2, que é altamente obrigatório, o verbo que vai ligar. Por que foi o was? Porque quando ele colocou o verbo nessa grafia, ele disse que esse verbo está no passado. E o verbo to be no passado, ele pode ser quem? O was e pode ser também o were. E professor, e por que não foi esse de baixo? Porque cake está no singular. Por isso que ele utilizou o was. O was, ele é utilizado para o singular. Por isso que foi utilizado o was. E professor, e por que o outro ficou eaten? Porque nós temos 3 situações chamadas de casinhas de moradia do verbo, né? O infinitivo, o passado e o particípio passado. Tá? O particípio passado. Ele tem essas moradias aí, certinho? Olha aqui, ó. E aqui, senhores, ficar bem atento, porque se hoje, 26 de setembro, nós estamos trabalhando com esse conteúdo, significa dizer que ele vai estar presente nas últimas provas.
Tá? Nas últimas provas, com certeza. Então, como é que é o infinitivo do verbo comer? Já tem ali, ó. É o verbo eat. Ele é o verbo comer. Como é o passado dele? Irregular total. Ate, para dizer comeu. E como é que é o particípio? Eaten, que quer dizer o quê? Comido. Alright? Então, nós temos aqui a presença de 3 casinhas de moradia do verbo. Na passiva, a que você utiliza é a última. Tudo bem? Para saber na passiva quem é o verbo to be, eu vou utilizar a segunda. Porque através, né, da segunda olhadela que eu der na sentença, eu tenho que tomar conta do verbo principal da ativa. Através do verbo principal da ativa, o tempo verbal que ele estiver aparecendo é o nosso verbo auxiliar na passiva. Então, não posso esquecer desses itens. Um aluno me perguntou como eu faço para ficar bom nesse conteúdo. Gente, qualquer conteúdo, de qualquer área de aprendizado, é com muita prática, é com muito treinamento, muita disciplina, tá? Então, nessa aula de hoje, o que é que eu preciso relembrar? Nós estamos trabalhando com 3 vozes, tá? Elas, literalmente, são utilizadas para quê? A voz ativa. O sujeito é o executor da ação. E aí, nós temos nele esse foco. Na voz reflexiva, o sujeito, ele é tanto o executor quanto o receptor. Qual é a dica? Você vai ter sujeito mais o verbo, mais o pronome, esse pronome terminado em self ou selves. Tá? Selves por quê? Porque a partir da primeira pessoa a primeira pessoa do plural, né? Primeira, segunda e terceira do plural, a terminação passa a ser selves. Tá? Sempre com essa construção aí. Sujeito mais verbo mais pronome terminado em self ou self. Tudo bem? Você tem um pronome terminado depois do verbo em self ou selves, se referindo ao sujeito praticante da ação, chama ele aí de voz reflexiva. E a intenção comunicativa qual é? De repassar para cada um de nós que a situação praticada pelo sujeito também foi reverberar nele. Voz passiva. O objeto é o receptor da ação e está centrada nele, né? Ou seja, está centrada na ação que está sendo praticada, ou que foi praticada, ou que vai ser praticada. Pronto. Primeiro item de análise. Eu posso dizer o que, senhores? Nesses itens que aí estão em destaque, vocês acham que isso aí é o quê? Voz passiva, voz ativa ou voz reflexiva? Dentro da estrutura que terminamos de ver, nós vimos 3 estruturas, o que elas indicam, né? O que é que elas vão impactar na língua portuguesa. In your opinion, na observação de vocês, esses 2 itens aí que nós temos, é voz passiva, ativa, como é que eu classificaria essas estruturas aqui em evidência? Outro detalhe, olhando para esse texto, eu tenho condições de dizer se ele é o quê? Ele é uma receita, ele é uma música, ele é um cartão de visitas. Qual é o gênero textual dele? Ele serve para qual função social? Qual função comunicativa? Seria uma outra questão de prova, tá? Tudo bom, pessoal lá de Pimenteiras? E aí, na opinião de vocês? Esses 2 itens aqui, né? Nós temos quem de vozes? Nós temos a voz chamada de ativa, reflexiva ou passiva. Ativa, reflexiva ou passiva. Bom, olhando para essa parte final, você já consegue detectar a presença de um verbo to be no particípio.
Outro detalhe é que o próprio verbo encontrou, ele está do lado desse verbo. Esse verbo que vai auxiliar the bank robbers, né? Vai auxiliar que os ladrões de banco, eles não foram encontrados, né? Eles não foram encontrados. Muitas pistas foram deixadas. Muitas pistas foram deixadas no banco. Então, com certeza, nós estamos fazendo aqui leitura estrutural de uma voz o quê? Passiva. Tá? De uma voz passiva. Outra modalidade de trabalho comportando essa primeira informação seria perguntar por qual o gênero do texto, perguntar qual voz verbal foi utilizada, que foi a primeira questão que nós tivemos, qual é a intenção comunicativa do texto, né? Esse texto, ele tem como intento comunicativo o quê? Repassar qual ideia? A construção que origina o título é a formal ou informal? Justifique. Então, para quem está acompanhando a nossa aula desde o início, com certeza tem essas respostas, tá? Tem essas respostas. Eu vou pedir ao meu diretor que deixe aí um minutinho na tela. Vamos verificar quem é o aluno que consegue me dar esse primeiro momento, essas respostas. Qual é o gênero do texto? Qual é a voz verbal, se é reflexiva, ativa ou passiva? Qual é a intenção comunicativa? Porque sabemos que as três vozes, ela vai enfocar o quê? Ela serve para o quê? E, finalmente, a construção que origina o título, ela é formal ou informal? Eu também falei. Vamos verificar quem é o aluno que estava atento a essas informações? Um minutinho na tela, meu diretor. Opa, que participação maravilhosa, São Félix do Piauí, meu muito obrigado. De onde é o nome da escola? Eu gosto de deixar sempre muito bem registrado. Nós temos alunos maravilhosos nesse Piauí e também fora do Piauí. Temos alunos que nos acompanham, né, de fora do Piauí. Eu sempre recebo aí fotos de alunos que naquele período da pandemia muito intensa, né? Vários alunos estavam nos acompanhando, que coisa bacana. Da unidade escolar Saturnino Moura, o meu muito obrigado aí aos amados aí de São Félix do Piauí. Satisfação muito boa tê-los aqui conosco. Parabéns aí pela iniciativa e pela qualidade das respostas. De fato, tá? Alunos aí da terceira série, né? Com certeza. E olha, dentro dessa perspectiva de trabalho, gênero textual, tipo textual, reconhecimento dessas habilidades, nós estamos brincando aí de estar entre habilidade 7, habilidade 6, tá? Quando é tematizado uma habilidade 5, olha como é legal. Professor, então nós estamos falando das habilidades do Enem, não é verdade? Exatamente. A habilidade estas que vocês fazem em nossas provas. Quando eu elaboro aqui uma prova, ou eu seleciono uma questão que vai aí para você fazer a sua prova aí na sua escola, né?
com certeza ela segue esse processo de reconhecimento das habilidades, tá bom? E aí, por tabela, você também está estudando. Você que vai fazer aí o Enem, já que se avizinha, né? Dia 13 de novembro já é a primeira etapa do Enem. E não esqueça, gente, acompanhe as revisões, né, do Enem na estrada, as revisões que são divulgadas aí para vocês, né? A revisão máxima, que é aquele corujão super tradicional. Vão para cima, porque eu tenho certeza que nós vamos receber boas notícias, como foi anos anteriores. Muitas aprovações e para o curso que você desejar, porque no campo do saber, querer é poder e você pode. Vamos lá, meus ilustres. Olha, professor, eu olhando aqui para essa imagem, sem até mesmo ler, né? Eu consigo visualizar, tem alguma coisa a ver com notícia, eu tenho alguma coisa a ver com jornal, eu tenho alguma coisa a ver com capa de jornal, eu tenho alguma coisa... Vamos supor que você se encontrasse com a palavra headline, tá? Manchete, tá? Vamos supor que eu tivesse a palavra break news, as últimas notícias, as notícias mais, não é, as últimas do momento, tá? Então eu teria aqui com certeza, ó, headline, manchete do jornal, capa, notícia, tá? Nós chamamos aqui de notícia, né? Tá bom? News. Parabéns aí, tá certo, com certeza. Foi utilizada passive voice, bacana, conheceram a estrutura, voz passiva. A voz passiva, o intento dela é informar sobre o assalto, ou seja, a ação que os meliantes praticaram, né? E ela tem o detalhe da formalidade, tá? Ela é um mecanismo de construção de textos formais, impessoais, ó, formais, impessoais, uso de linguagem que obedece à norma culta. Então, com certeza, se fosse questões das nossas provas, vocês estariam aí, não é, habilitados a acertar. Vamos tentar mais um outro modelo? Bom, esse é um modelo mais tradicional, né? É um modelo onde ele traz ali para você alternativas e ele quer tão somente que você reestruture o verbo auxiliar com o formato do particípio de forma, né, a vislumbrar a sentença adequada para a passiva. Eu quero dizer que a série do Harry Potter, ela foi escrita por J.K. Rowling. Primeiro item, qual aí dessas colorações eu vou eliminar, turma? Vamos raciocinar aqui comigo. Característico da voz passiva é ter dois verbos. O verbo be, mais um segundo verbo no particípio. Então, quais são as que eu vou eliminar, né? Eu vou eliminar para a sua letra C, porque não tem verbo auxiliar. E vou eliminar, professor, a letra D, porque não tem verbo auxiliar, né? E lá de São Félix já veio a resposta. Muito bem. Outro detalhe, eu vou analisar que é a série, ela está no seu formato de singular, por isso a resposta é letra B. E professor, e por que não pode ser o verbo to be no presente? Porque essa é uma ação marcada pelo passado, essa série, ela já foi, tá? Ela já foi lançada. Muito bem aí a resposta de vocês. O verbo em questão é o verbo to write. Ele é o verbo escrever. Verbo que tem um passado esquisitão. Olha aí, ó. Ele aí, wrote. E o participio passado mais esquisito ainda, né, professor? Com certeza. Olha aí, seus lindos. Letra B de bolacha. Atenção para essa seta aqui, ó. Essa seta... Vou deixar aqui uma dica para quem gosta de crescer com vocabulário, tá? Se tiver a chance de acesso à internet, dá uma olhada aí nos vários modelos de questões que tem nesse endereço,
modelos com músicas, modelos com partes da casa, modelos com informações, textos, verbetes de dicionário, com gravuras, enfim, muito bacana e é 0800 até certo ponto, mas dá para você treinar e treinar muito. Vamos tentar novamente? Qual seria agora a resposta adequada? Bom, aqui é o seguinte, na turma da manhã, né, os meus alunos lá disseram assim, professor, ficou um pouco pequeno, né? Porque aqui eu estou acompanhando, não é pelo meu aparelho aqui de mão. Então, vamos fazer o seguinte, aqui já tem a resposta. Eles se comprometeram de dar uma olhada e trazer algumas dúvidas, caso tenha. Então, esse convite eu estendo a cada um de vocês aí que estão nos acompanhando, tá? A próxima questão, com certeza, tem como nós analisarmos. E eu gostaria de ver de onde virá a nossa resposta correta. Primeiro item que eu vou perguntar, qual é a primeira letra que eu vou eliminar porque ela demonstra uma ignorância enorme? Qual é a primeira que eu vou eliminar? Dá para você eliminar duas, assim, bem rápido. Quais são as duas? As cores aí que eu elimino, as duas letras que eu elimino de cara. Bom, se você analisar, ele trouxe aqui uma imagem, não é? Essa imagem de Mona Lisa. E ele está falando aqui, ó, Mona Lisa, tá? Essa imagem, de Mona Lisa, é o Leonardo que não é o DiCaprio, mas sim o Leonardo da Vinci. Bom, eu consigo visualizar que isso aí já aconteceu. Se já aconteceu, não é? Eu vou eliminar, por exemplo, situações que envolvam presente, tá? Eu vou eliminar situações que envolvam presente. E eu vou dizer claramente que o quadro mais famoso, most famous, no mundo, in the world, ele foi pintado por Leonardo da Vinci. E aí você tem como alternativa correta, letra A. E professor, e por que a letra C de gato está errado? Bom, letra C, gato, porque gato em inglês é cat, tá? Tá errado porque esse were, ele somente é utilizado para you, ele somente é utilizado para a primeira, para a segunda ou para a terceira do plural. Quando ele falou Mona Lisa, ele está se referenciando à terceira, né? A terceira pessoa do singular. No caso, she. Uma menina, mulher do sexo feminino, como o pessoal gosta de brincar. Né? Olha aí, tanta ênfase, né? She. Alright? Muito bem. Vamos aí, mais uma linha de acerto. Eu respondo uma, vocês me trazem a outra, tá? Então, 1 minutinho na tela, por gentileza. Marcando ali a letra D de dedo. Regis, Cauã.
Lá de São Félix também participando da letra D, não colocou quem era, mas está aí o pessoal de São Gonçalo também. Tudo bom, povo maravilhoso de São Gonçalo? Sempre participação boa. Parabéns. Gente, coloca aí no chat qual seria a primeira que eu vou eliminar. A primeira eu vou eliminar porque estruturalmente ela está errada. Qual é? Tá? Para você que chegou agora, para você que está aí na sua escola, terminou de acordar, diz, rapaz, eu estou entendendo, quero participar. Nós estamos aqui plantando a semente da teoria, fomos para a parte prática, nós estamos trabalhando aqui modelos de questões que vai desde o reconhecimento estrutural e o para que serve. Na próxima aula vai ficar a questão para casa e nós vamos voltar no nosso próximo encontro, ou seja, segunda-feira, iniciando nesse slide que eu parar hoje, tá? Vamos supor que eu parei no slide 29. Você já sabe que a partir do slide 30 para casa. Combinado? E aí eu coloco no próximo slide o início do 30 para a gente resolver aqui. E já vamos para o objeto de conhecimento do dia. E eu vou mostrar também para vocês questões, desafio envolvendo o modelo Enem. Para vocês verem como é o comportamento disso lá no Enem. E também aí na prova, porque você recebe aí essas questões na sua escola. Eliminaremos a letra A, professor. Nós vamos eliminar a letra A porque ela não tem o verbo auxiliar, professor. Eu vou eliminar a letra C. Por que eu vou eliminar a letra C, hein? Por que eu tenho que eliminar a letra C? Vamos raciocinar? Você aí de casa, você que depois vai acompanhar a reprise da aula, você que nos acompanha no chat do YouTube ou aí da sua escola, por que eu vou eliminar a letra C? Hoje, professor, tem dois verbos. O Cauã pode estar dizendo assim, Josélia, tem dois verbos. Por que está errado? Vamos lá? Está errado porque ele usou presente. E a situação aqui é em 1895. Está errado, porque eu estou falando sobre raios X. Raios X, né? E nós estamos falando sobre o verbo to be, mas esse verbo to be tem que estar no plural. Opa, professor, temos dois verbos agora no plural. A letra B, ela está errada. Ela está errada. Por quê? Porque esse verbo to be é plural, mas ele está na sua forma de presente. E aqui é a sua forma de passado. Portanto, os raios X, eles foram descobertos em 1895 por Conrad, né? Que foi um professor, que era um professor alemão. Muito bem, São Félix ali colocando as letras, dizendo que o to be está no presente. Formidável. Olha aí outra pista, que é o próprio was, né? Me garantindo a posição aí de tempo transcorrido. Tentando novamente, vamos lá. Essa é muito boa. Aí tem uma armadilhazinha, tá? 1 minuto na tela, por favor. Beleza, Cauane, né, lá de São Gonçalo, São Félix colocando ali a resposta também. Beleza demais.
Boas tardes. Muito bem, vamos raciocinar. Sabe qual é o problema aqui, meus ilustres? É o seguinte, nós usamos português tesoura, né? Nossa palavra tesoura, ela comporta, né, essa grafia bacana. Tesouras, tesoura. Mas aqui no inglês, scissors, ela é utilizada para dar ênfase ao plural, scissors. Então, para quem marcou aí a letra B de bolacha, no caso aí a Cauane colocou ali a letra B, São Félix também colocou. Parabéns aí, está correto, né? Que as tesouras, elas são usadas, né, para cortar materiais finos, such as, tais como, olha aí exemplificando, ó, tais como, materiaizinhos mais sensíveis, né, papel e essas folhas laminadas. Resposta correta. Vem aqui comigo, vamos agora verificar, né, já tem o 2 desse filme, né, desse filme aí, né? Na sentença, escolha a alternativa que completa a lacuna com a forma correta da voz verbal. The movie Avatar by James Cameron. Eu quero dizer que o filme Avatar, ele foi dirigido. Olha só, gente. Eu estou falando de algo no singular. Tá, ó. Algo no singular. Significa muito. A primeira letra que eu tenho que eliminar aqui, turma, porque está incompleta. Coloquem aí para mim no chat, por gentileza. Qual é a letra que eu vou eliminar porque está incompleta? Porque sabemos que para fazermos a passiva, eu tenho que ter 2 verbos. Muito bem, então a letra B ela está fora. Quem eliminou aí ligeirão foi São Félix, 8. Bacana. Por que eu vou eliminar a letra A? Tem 2 verbos. Tá? Por que eu vou eliminar a letra A? Por que eu vou eliminar a letra C? Bom, eu vou eliminar a letra A porque o verbo que auxilia está no presente. Né? Muito bem, São Félix. Por que eu vou eliminar a letra C? Né? E a Sara aí, muito participativa, Sara lá de São Gonçalo, a letra C eu vou eliminar porque esse filme, ele não está sendo dirigido, ele foi dirigido, tá? Então a resposta correta é letra D e vocês estão de parabéns. Vamos lá, 3 minutinhos, ainda tem como nós fazermos mais um modelo. Esse modelo aqui, ele é um modelo um pouco mais encorpado, tá? Nós vamos deixar 2 minutinhos na tela para a gente finalizar com a resposta de vocês.
Lindo, 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 lindo. Olha só o que é que vai acontecer aqui. Primeiro item, mudou um pouco de figura, não mudou? Somente a Cauane lá de São Gonçalo, do Piauí, ela está me atribuindo aqui uma letrinha dela. Foi que houve. Ó, eu tenho que saber, gente, quem é o nosso item que vamos fazer a transformação. Então, você vai, a sua linha de raciocínio é por aqui, ó. When children watch TV, elas quem? As crianças. Então, você vai olhar para cá. Olha aqui o objeto. É tudo isso aí, ó. Ele vai começar por aí. Tá? Outro detalhe. Quando elas assistem TV, o verbo. Olha o verbo. Ele vai observar a terminação com ED. Tá? A dificuldade, talvez, seja o aluno perceber que esse sujeito todinho aqui, ó, ele vai ficar, ó, mais o verbo terminado em ED. O início não muda. O início não muda, deixa o início tranquilo. Então, quem acertou, essa um pouco mais complexa, foi Cauane, né? Lá de São Gonçalo do Piauí, 3, certinho? Pessoal lá de São Félix também participando. Chegou bem tranquilo, né? Observando aí a estruturação OR, é isso? Mas o sujeito aí, lembrando que era pautado no último caso. Gente, está ficando a partir do slide 36 para nós fazermos o nosso próximo encontro. Quero parabenizar todos os participantes, né? O pessoal de São Gonçalo, São Félix, tá? A última participante aí foi Cauane. Thank you very much. E eu te vejo na segunda-feira com mais modelos de questões e dicas para vocês aqui na terceira série. Bye!